Olá, amigos. Que bom estar com vocês novamente. E hoje o Papo do Bem conta com a presença do nosso irmão, amigo, Frederico Cavalcante Guerra, que é trabalhador do Grupo Espírita André Luiz. E hoje ele vai conversar conosco nesse nosso Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita, sobre os verdadeiros cristãos. Eu quero te agradecer, viu, Frederico, por estar aqui conosco, participando desse trabalho e que muito nos alegra. A sua presença é muito importante e já com você a palavra para falar para nós sobre os verdadeiros cristãos. Bom dia, né? E é uma oportunidade, né, grande que a gente tem da divulgação da doutrina. E os cristãos, a gente percebe que nós estamos tendo muitos cristãos de fachada. Nós nos dizemos cristãos, mas quando chega o momento real de nós demonstrarmos a nossa fé, nós recuamos. Então nós observamos que no centro, nos templos religiosos, todos nós somos cristãos. E eu gosto, né, quando eu estou fazendo as palestras, eu gosto de dar um exemplo bem simples, que eu digo para as pessoas que estão assistindo. Quando nós vamos ao centro, vamos geralmente de carro. E aí eu digo o seguinte, quando termina a palestra, que nós estamos falando do Evangelho de Jesus, nós vamos nos dirigir à nossa casa, porque terminou. Muitos que foram de carro entram no seu carro e a intenção de ir para casa. Mas ao começar a movimentar o veículo, vem um outro irmão em um outro veículo, nos dá uma fechada, buzina e xinga. O que nós fazemos? Aí eu costumo brincar com eles, né? Nós falamos, vai em paz. Todo mundo ri, porque na verdade nós ainda reagimos às situações. E quando nós reagimos, nós estamos colocando o nosso instinto ainda inferior à frente das nossas ações, do nosso pensamento e da nossa fala. Então, eu digo o seguinte, no Evangelho, nós não vemos uma única reação de Jesus, mas o Evangelho está repleto de ações de Jesus. Então, qual que é a diferença entre reagir e agir? E como eu disse, a reação é o instinto à frente. E a reação é quando nós colocamos a nossa razão, junto com a nossa emoção, a trabalhar, antes da nossa fala, da nossa ação, do nosso pensamento, que deve estar alinhado com os ensinamentos de Jesus. Para isso, nós estudamos o Evangelho, mas nós precisamos colocar em prática. Então esse é um exemplo simples que eu coloco nas palestras e que nós não aplicamos, porque é o momento de demonstrar. Frederico, e nós recuamos. Existe o chamado gatilho da memória, que é de 5 segundos. Quando a gente vai reagir, né? Uhum. Tem até um aforismo que diz assim, conta até 10, né? Porque contando até 10, nós superamos o gatilho da memória e fazemos aquela ação com a razão, né? Com o raciocínio. Isso. Porque o inconsciente traz todo um arquivo, né? Sim. E esse arquivo, ele é automático. Ele vai agir automaticamente e é em 5 segundos. Por isso é que se fala conta até 10, né? E quando a gente vai contar até 10, já passaram os 5 segundos, então não vamos dizer, mas e agora? Como é que eu vou reagir, né? Exato. Com essa atitude infeliz da criatura. Ou seja, aí eu já não vou mais reagir, eu vou agir. Agir, né? Exato.
Só como adendo. Não, mas isso é muito interessante mesmo, porque se nós respirarmos, já dá então esse tempo 5 segundos. dos 5 segundos para que a gente não reaja. Então, a gente percebe que eu digo o mundo, mas assim, vamos pegar o Brasil, nós que é um país cristão, mas nós estamos precisando de mais demonstração, porque falar, realmente nós falamos muito, mas nós ainda também temos uma ideia de moldar o Cristo de acordo com as nossas vontades, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu almejo, e muitas vezes não é por aí. Então, assim fizeram as religiões, né? Exatamente, as religiões todas foram elas. distorcendo o evangelho, adequando a ação de Jesus à proposta da religião. Isso. Quer dizer, na bem da verdade, não é nada disso. A ação de Jesus independe de religião, Independe, de credo, claro. de filosofia, né? Tanto é que Gandhi, que não era cristão, ele disse que se todos os ensinos religiosos do planeta se perdesse e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Pronto, já estaria resolvido. Já estaria tudo resolvido. E Kardec, né, coloca para a gente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita, e ele lá diz que o verdadeiro espírita é o mesmo verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, a nossa má inclinação principal que nós devemos aprender a domar é o nosso instinto. Então, no Evangelho também, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, Isso. mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Exatamente. Então, fazer a vontade de Deus, a vontade do Cristo é o caminho. É o caminho, exatamente. Não tem outro caminho senão esse. Então, nós observamos também que na nossa infantilidade espiritual ainda, nós queremos essa transformação, né, que é necessária para nós através de um passe de mágica. Nós queremos que é como se nós vivêssemos numa terra de fada, no conto de fadas, e aguardássemos que a nossa fada madrinha chegasse com uma varinha de condal e plim, tudo se transformasse. Mas e o nosso esforço? Então nós precisamos nos esforçar para demonstrarmos através das nossas ações aquilo que eu abraço, que é a causa cristã. Inclusive, a observação de Jesus procede quando ele diz assim, será exigido mais a quem mais se der, não é? Exatamente. Quando a gente conhece a proposta de Jesus, principalmente aqueles que estão mais ligados com a religião, a nossa responsabilidade aumenta muito. E diz ele, aquele que errou, mas não conhece, vai ter um ato de misericórdia da justiça divina. Mas aquele que conhece e erra, aí será mesmo uma justiça bem aplicada no seu critério. Então é fundamental que a gente entenda que tudo que nós vamos fazer tem uma consequência, tem uma conotação. Sim. E quanto mais a gente conhece, porque hoje eu vejo que, como você disse, nós temos live, temos programas, hoje está uma difusão holística, né, das religiões, mas principalmente a doutrina espírita agora, aproveitando os canais, tem falado muito. Eu entendo que isso é bom, porque tudo começa pela conscientização. Mas o mais importante é a prática, né? Sim, colocar claro. em prática aquilo que está aprendendo. Né? Exatamente, porque a gente percebe que o que eu falo também muitas vezes nas palestras, falo assim, gente, se eu falar assim, não, eu não vou estudar, eu não vou ler nada, mas eu vou praticar um mandamento que Jesus deixou: amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou estar cumprindo com toda aquilo que Jesus veio me ensinar.
Porque, como ele mesmo disse, amar o próximo como a ti mesmo é o segundo maior mandamento da lei. E como não tem como eu amar o meu próximo e não amar a Deus, é dependente, é a mesma coisa. Então, eu preciso praticar, exemplificar. E é o que eu falo também quando eu estou nas palestras. Falo, eu não posso estar aqui falando alguma coisa e, de repente, vocês me verem na rua, por aí, fazendo algo diferente daquilo que eu estou falando. E mesmo porque, às vezes, a gente até pratica algumas falhinhas, né? Não, Apesar sim, de falar, né? Claro. Mas tem que fazer um esforço, como disse o Kardec, que você mesmo já mencionou, de combater tenazmente essas más tendências que a gente tem, né? Exatamente. Porque as más tendências ainda fazem parte da nossa vida. Eu vivo fazendo coisa errada ainda, viu? Não, e estou tentando melhorar, viu? O problema é como Kardec disse, né? É o esforço. É o esforço para domar. Então, quer dizer, se eu reconheço que eu tenho a má tendência, eu tenho que me esforçar. E é claro que erros ainda serão cometidos. Não sou perfeito. Estou aqui em aprendizado. Falar é fácil, fazer que é complicado, né? A prática, ela é complicada, mas eu falo assim, a prática nossa, ela é como se fosse uma caminhada. Como se eu decidisse caminhar daqui para São Paulo. É longe, é difícil. E vai ter uma série de dificuldades. Muitas dificuldades. Mas se tiver com propósito, vai vencendo. Exatamente. Mas se eu colocar como propósito caminhar daqui de São José do Rio Preto até São Paulo, eu consigo. É o propósito. Mas eu tenho que ter em mente, é uma caminhada difícil, terão muitos obstáculos, tá? Mas tudo depende do meu propósito, daquilo que eu quero atingir, o objetivo que eu quero atingir. Então, eu vejo que essa caminhada, ou seja, de nos transformar, só depende de nós. Frederico, eu sempre fico refletindo, raciocinando, como é que eu posso estar fazendo para, primeiro, me transformar, logicamente, e depois ajudar as pessoas, porque sempre estão nos procurando como dirigente da Casa Espírita, dentro do consultório, e eu pude entender o seguinte, quando o Moisés trouxe a lei, ele implantou uma justiça, né? Saber que nós estamos sendo analisados pelo plano maior, pelo plano espiritual, dentro daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos nos propondo. Jesus, como trouxe o amor, e você já mencionou aí, então nós temos que colocar o amor em todas as situações, apesar das nossas dificuldades, mas procurar amar mesmo as criaturas. E um terceiro lugar, que eu acho que é muito importante, que a doutrina espírita veio trazer esse contributo, é a reencarnação. Porque eu vejo as pessoas passarem pela vida e estão sempre vivendo, simplesmente vivendo, curtindo, achando que podem tudo e que está tudo certo. Mas a gente sabe que não é bem assim. A reencarnação, ela mostra que hoje nós estamos sofrendo consequências do passado, e aí todo mundo reclama, meu Deus, por que eu estou passando por isso, né? Então, a gente às vezes não questiona, mas eu não fiz nada. Quer dizer, nessa existência, né? E às vezes a gente quer ter um mundo melhor, eu vou desencarnar, então vou para o paraíso. Está longe ainda. Mas a gente tem que entender que a vida segue, nós vamos voltar na Terra, tomara, né? Voltar na Terra ou no outro planeta, para dar continuidade a esse progresso. Agora, isso tudo é casado, isso tudo é vinculado, né? E incrível, eu fico assim abismado, as nossas religiões aí, a não ser a doutrina espírita, não acreditam na reencarnação. Como é que fica a pessoa viver sem entender dessa possibilidade de estar se trabalhando nas deficiências do passado, estar arquitetando um futuro melhor, se a gente não entende o processo reencarnatório, não é? Exatamente. Eu vejo assim que cada dia a nossa vida aqui, nós comumente medimos em anos,
mas a nossa vida aqui, ela é diária. Ela é diária. Então, cada dia é a oportunidade que nós temos de colocar em prática o ensinamento de Jesus. Porque como está no capítulo 11, no versículo 28 lá do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz, né, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós entendemos esse alívio como um alívio direto, né, que Jesus mandaria um emissário para retirar de nós a causa do nosso sofrimento. E não é assim. Porque o alívio que Jesus promete aqui é consequência. A causa é quando ele fala, vinde a mim. Então é o convite que ele nos faz há mais de 2000 anos e nós relegamos esse convite. Então, a meu ver, existe uma única forma de buscar Jesus, que é a prática do seu ensinamento. E essa prática, ela tem que ser diária. Ah, mas eu não consigo praticar, porque eu não sou perfeito. Jesus não quer que nós pratiquemos perfeitamente os seus ensinamentos, porque ele sabe das nossas deficiências. No entanto, ele espera de nós que nós pratiquemos de acordo com a nossa capacidade. E para isso ele está convidando todo dia, toda hora. Exatamente. Né? É um convite ad eterno, né? Isso. E é a todo dia, como você disse, todo dia, né? Toda hora, para que a gente reflita sobre essa mudança, essa transformação. E segui-lo é o caminho, não temos outro caminho, né? Não tem. E assim, porque a gente pensa, assim, como é que eu vou praticar esses ensinamentos? Aí a gente pensa, tem como praticar sem estar convivendo com o próximo? Não porque o próximo é o nosso sparring. Exatamente. Eu brinco, falo assim, o próximo é a chave da nossa evolução espiritual. Porque é com o próximo que nós praticamos os ensinamentos de Jesus. Então, a nossa busca pelo Cristo, ela é diária e é com o nosso próximo. Onde estejamos, né? Não importa onde a gente esteja. Não importa. Na rua, no trabalho, em casa. Na casa religiosa? Na casa religiosa, não importa onde nós estejamos. Então, se eu quero almejar, vamos dizer assim, no título de ser reconhecido como um verdadeiro cristão, essa busca pelo Cristo, da minha parte, ela tem que ser diária. Ela tem que ser diária. Inclusive, no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, né? Tem uma parte em que Jesus disse assim, porfiai, quer dizer, tem que brigar, né? Tem. Porfiai por adentrardes a porta estreita, porque a larga é da perdição. Quer dizer, e não é fácil a gente entrar nessa porta estreita, né? Não. A gente tem que emagrecer, no livro, acho que é Libertação, me parece, tem a história do peixinho vermelho, que o Emmanuel coloca, acho muito interessante, que o peixinho ficava num lago e ele disse, mas eu tenho que sair daqui, isso aqui não tem sentido. E aí até que ele descobre um ralinho, mas ele estava meio gordinho, falei, não, eu vou diminuir a minha comida para eu passar no ralinho. E ele emagreceu, saiu do ralinho, foi pro mar, lá ele curtiu tudo que tinha direito, né? Mas naquele espírito de solidariedade, eu vou voltar lá no meu aquário e falar para aquele pessoal lá que a coisa aqui é maravilhosa. E voltou, né? Fez aquela trajetória de volta, entrou no ralinho lá e chegou para o chefe dos peixes, né? Bem gordinho, né? Estava se refestelando dentro de uma toquinha, né? E falou, lá fora você não tem ideia, é maravilhoso. Você está sonhando. Não, eu passei por essa experiência, estou voltando para falar para vocês que é maravilhoso. Não, mas faça aí alguma coisa para vocês ir lá, mas o que eu devo fazer? Você tem que emagrecer para passar no ralinho, aí ficou complicado, né? Depois, segundo o Emmanuel, nessa historinha, veio uma enchente, arrasou o aquário, matou os peixes todos, e o peixinho já tinha ido embora, estava lá no mar se refestelando, né? Isso. Então é mais ou menos o que acontece conosco. Jesus veio dizer assim,
Não é fácil, você tem que se esforçar, esse é o caminho, não tem outro, e está lá, é condição sine qua non, não basta dizer Senhor, Senhor, mas são as obras importantes do ensinamento que tem que prevalecer. Aqueles que praticam a iniquidade vão ter problema. Então Jesus veio esclarecer tudo sobre tudo para que a gente não tenha dúvida, né? Exatamente. Agora cabe a nós o esforço de emagrecer para passar no ralinho. Né? E eu vejo assim que esse emagrecimento aí seria domar, né, aqueles vícios que nós ainda carregamos conosco, principalmente o orgulho. Porque é aquela história que eu falei no início, né, do carro, a buzina. Por que a gente reage? É porque a gente tem o orgulho ferido. Comigo não. Né? Exatamente. Quando eu era criança, a gente escutava muito os pais falar, não traga desaforo para casa. Nossa, que pena, né? Não, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Sim. Porque o problema é como nós entendíamos isso. Nós achávamos que não levar o desaforo para casa era mostrar que nós éramos mais fortes reagindo. E não é o contrário. É mostrar que nós somos mais fortes agindo. Não levando, aquilo é de fora. Deixa aquilo onde aconteceu, perdoando, esquecendo, relevando as coisas. Então, ser cristão não é só bater no peito e dizer eu sou cristão, ou eu frequentar uma determinada religião ou outra. Não é isso. Ser cristão é fazer o máximo de acordo com as nossas capacidades de demonstrar o ensinamento de Jesus. E você falou do orgulho e o egoísmo. Quando alguém nos pede alguma coisa, senhora. A gente já vai com um pensamentinho assim, o que eu vou falar para essa criatura para cair fora dela? Esse é o meu grande, vamos dizer assim, a minha grande preocupação, o meu grande esforço é de combater isso, porque não é fácil você abrir mão daquilo que você tem em prol do outro sem fazer análise de uma maneira assim, bem aberta, de uma maneira bem altruísta. Não, eu vou dar. É difícil, né? Eu acho muito difícil. Estou trabalhando isso que é o egoísmo, o apego, né? Como se a gente fosse dono de alguma coisa. Né? E é interessante, está no Evangelho em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, que Jesus diz, aquele que não abre mão de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós achamos que Jesus está condenando a riqueza. E não é, a riqueza não é o problema. O problema é o que nós fazemos dessa riqueza e quanto de apego eu tenho com os bens materiais. Porque o que faz com que a gente apegue é que a gente não consegue se libertar. Nós não conseguimos nos libertar. E para seguir os passos de Jesus, nós temos que ser livres. Porque para ser discípulo do Cristo, é eu estar me dizendo cristão. E para eu me dizer cristão, eu tenho que ser livre realmente. Me desapegar. Eu posso ter, ou possuir, usufruir de uma imensa fortuna, mas eu não posso estar completamente desapegado desses bens materiais. Mesmo porque a gente também é cobrado se a gente é um perdulário, mas aí jogando fora o que tem e fazendo tudo como se não tivesse valor nenhum, a gente também é cobrado. Eu acho que o grande segredo é a gente administrar bem isso, né? Usufruir, mas também fazer com que os outros desfrutem daquilo que é nosso, né? A gente adquire pelos esforços, mas é uma doação do alto, sempre é, né? Eu, Frederico, gostaria muito de poder fazer como o Chico fazia, né? Receber o meu salário, tirar só aquilo necessário e o resto doar. Mas não dou conta ainda. Não. Eu mesmo estou muito longe disso ainda. Eu ainda vou precisar, assim, de algumas milhares de reencarnações. Diz que a gente é dono daquilo que a gente doa, né? Isso. Então, precisa começar a pensar nisso. Eu vejo
Diz que o Zaqueu, segundo os Espíritos, é um dos grandes responsáveis o emprego das fortunas aqui no planeta Terra. Então, a gente precisa ser mais ou menos igual ao Zaqueu. Ele cuidava dos empregados, da oportunidade de trabalho. Eu acho que tudo isso é importante, né? Mas também doava parte daquilo para as pessoas. Então, eu acho que nós podemos usufruir muito bem de tudo que a gente tem, mas ainda sobra muito. Nossa! Como a gente vai desencarnar e não vai levar nada materialmente, eu acho que a gente poderia abrir mão mais daquilo que a gente tem materialmente. É só um esforço, né? De todo dia ter essa consciência. Sim. Ô Fred, nós estamos terminando, nosso tempo nos cobra, mas eu quero agradecer muito a sua participação e convidá-lo depois para voltar aqui para a gente falar sobre outro assunto e desejar a todos muita paz, muita alegria e até a semana que vem com um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.